Imagine receber 1 bilhão de won apenas para se casar com um CEO frio, distante e completamente cobiçado por famílias riquíssimas. Agora imagine que, bem na hora da assinatura do contrato, uma garota pobre invade a sala, agarra o CEO, beija ele na frente de todos e sussurra: "Eu esperei por você." Hoje você vai descobrir a história completa por trás do beijo que mudou um império, destruiu um acordo bilionário e deu início ao romance mais impossível e mais engraçado que já existiu. Uma história para quem acredita que o amor pode nascer nos momentos mais improváveis. A manhã começava como qualquer outra na sede luxuosa da Choi Group, mas o clima dentro do prédio estava longe de ser comum. Os funcionários cochichavam nos corredores, ajeitavam as roupas e caminhavam com uma postura rígida, como se a qualquer momento fossem avaliados por alguém muito importante. E estavam mesmo. Madame Choi, a presidente do conglomerado, havia convocado uma reunião extraordinária. E quando ela convocava assim, de repente, ou era algo excelente, ou algo extremamente problemático. Os diretores se reuniram na sala principal da cobertura. Uma sala tão grande que parecia mais um salão de eventos do que um espaço de trabalho. No centro, uma mesa de mármore atravessava o ambiente e, atrás dela, a mulher mais temida e admirada da empresa ajustava seus brincos de pérola. Madame Choi não precisava dizer nada para ser respeitada. Sua postura fazia todo mundo querer se curvar um pouco mais. Quero resolver isso hoje," ela disse, cruzando as mãos com firmeza, sua voz ecoando. Ninguém ousou perguntar: resolver o quê? As olheiras e o humor instável dela já carregavam a resposta. Então, as portas automáticas se abriram com um deslizar elegante. Entrou Mindy, vestido impecável, passos calculados, sorriso doce e perigoso. A filha de um dos investidores mais poderosos do país e, aos olhos de todos, a candidata perfeita. Aparentemente, aquela reunião seria o desfecho do plano que vinha sendo cochichado há semanas. O casamento arranjado entre Mindy e o herdeiro do Império Choi. Mas só faltava uma peça no quebra-cabeça. A peça mais difícil, mais teimosa e mais imune a chantagens emocionais. O CEO Min Seok. Ele entrou na sala logo em seguida com o olhar cansado e o blazer impecável. Min Seok era o tipo de homem que ocupava um ambiente sem precisar falar nada. Belo, sério, respeitado e completamente alérgico a qualquer assunto que envolvesse amor, casamento ou cerimônia com flores brancas. Ao vê-lo, Mindy se levantou imediatamente, sorrindo como uma noiva que já sabia que venceria a competição. "Min Seok, opa, estava te esperando," ela disse, jogando o cabelo para o lado. "Eu não pedi para ser esperado," ele respondeu sem sequer erguer os olhos. Madame Choi bufou. "Senta, precisamos conversar." Min Seok sentou-se, já imaginando que aquilo terminaria mal, para ele. Mãe respirou fundo e, sem rodeios, abriu uma pasta com uma elegância dramática. "Min Seok, estou oferecendo 1 bilhão de won para quem se casar com você." A sala ficou em completo silêncio. Um dos diretores engasgou tão forte que até a caneta caiu da mão dele. Mindy tentou esconder um sorriso vitorioso. Min Seok, por outro lado, piscou devagar, como se estivesse ouvindo uma piada ruim. "Mãe, você está comprando uma nora?" "Não estou comprando nada," ela rebateu ofendida. "Estou apenas oferecendo um incentivo para acelerar a sua vida pessoal, porque você claramente não faz isso sozinho." Isso é um leilão de noiva," Min Seok disse, recostando-se na cadeira. "E eu sou o produto." Madame Choi ignorou o comentário. Mindy já aceitou assinar. "Tudo o que falta é o seu consentimento final." Mindy sorriu triunfante. "Eu prometo ser a esposa perfeita," ela disse, inclinando-se para a frente.
E posso até ajudar a empresa com novos contratos, se necessário. Min Seok a encarou por apenas 2 segundos e concluiu. Não, eu não quero uma esposa. Ele disse. Quero paz. E eu quero netos, pelo menos um. Madame Choi rebateu já à beira de um ataque de nervos. A tensão subiu, olhares aflitos percorriam a sala. Minji se preparava mentalmente para sua vitória inevitável, já imaginando seu nome circulando nos portais de celebridades. Madame Choi, com a caneta na mão, colocou o contrato na frente do filho. Assina. Ele estava prestes a puxar o contrato para rasgá-lo, quando a porta da sala explodiu para dentro com um estrondo tão alto que fez todos se virarem ao mesmo tempo. Uma garota pobre, com uniforme de entregadora, aparência cansada e respiração curta, entrou tropeçando, segurando uma mochila velha e olhando diretamente para Min Seok, como se fosse a única pessoa no mundo. O vestido de Minji parou no ar. Madame Choi ficou sem reação. Os diretores congelaram, e então aquela garota... Nari caminhou até Min Seok, ignorou todo o choque ao redor. Ele segurou o rosto dele com as 2 mãos e beijou o CEO na frente de todo mundo. O impacto foi tão grande que até o segurança parou no batente da porta, sem saber se tirava a garota ou tirava um selfie do momento. Nari afastou o rosto devagar, encarou Min Seok com os olhos brilhando e sussurrou. Só para ele. Desculpa, eu esperei por você. A sala inteira prendeu a respiração. E Minji, pela primeira vez na vida, pareceu não ter palavras. Min Seok continuou sentado, completamente imóvel, como se o cérebro tivesse travado. Era difícil saber o que chocava mais. O beijo inesperado, ou o fato de que a garota pobre estava olhando para ele como se já o conhecesse há anos. Madame Choi levantou-se tão rápido que a cadeira fez um rangido ameaçador. Quem é você? Ela praticamente gritou, apontando para Nari, como se estivesse diante de uma criminosa. Nari engoliu seco, ainda com a respiração acelerada. Estava corada, suada, com o uniforme amarrotado e sem nem perceber que tinha uma folha de adesivo colada no cabelo, provavelmente de alguma caixa de entregas. Ela não parecia ter planejado nem o caminho até ali. Muito menos o beijo. Os diretores murmuravam entre si. Foi um ataque? Será que ela é fã? Parece uma daquelas cenas de dorama barato. Mentira que isso está acontecendo. Minji, por sua vez, estava furiosa. Furiosa de um jeito silencioso e elegante, o que era ainda mais perigoso. Ela se levantou com calma, virou-se para Madame Choi e disse: A senhora viu o que essa pessoa fez com seu filho? Nari nem prestou atenção em Minji. O mundo dela naquele momento tinha um único foco, Min Seok. Ele piscou devagar, finalmente despertando do choque. Passou a mão pelos lábios, ainda surpreso, tentando assimilar o que acontecera. Você... Ele tentou dizer, mas Nari falou primeiro. Eu juro que não sou louca! Ela ergueu as mãos nervosa. Bom, talvez só um pouquinho, mas não tanto quanto parece. Alguns diretores seguraram o riso. Madame Choi ficou ainda mais escandalizada. Alguém tira essa garota daqui imediatamente! Segurança! 2 seguranças começaram a se aproximar. Nari levantou a mochila velha com pressa, como um escudo improvisado. Não, esperem, eu posso explicar. Min Seok finalmente se levantou também. Ele se aproximou dela devagar, como quem encara uma bomba relógio. Por que você fez isso? Perguntou num tom baixo, firme, carregado de incredulidade. Nari arregalou os olhos, engolindo em seco. Ela parecia corajosa por fora, mas tremia por dentro. Foi instinto. Ela tentou e imediatamente percebeu que a resposta era péssima. Ele quer dizer, eu precisava fazer isso, era importante. Madame Choi levantou as mãos. Importante para quem? Nari pensou por um segundo.
Para mim e para ele. A sala inteira arregalou os olhos. Mindy cruzou os braços. Para o Sr. Min-seok? Você o conhece desde quando? Desde 10 segundos atrás? Nari ficou em silêncio. Seu olhar baixou um pouco. A verdade ainda não era para ser dita. Não, não é isso, ela murmurou. Um diretor sussurrou para outro. Ela vai ser processada? Dependendo do beijo, talvez ele processe agradecendo. Madame Choi bateu palmas para chamar a atenção. Chega! Ela virou-se para Nari com um olhar afiado. Menina, você acabou de destruir uma negociação de 1 bilhão. Diga seu nome antes que eu ligue para a polícia. Nari respirou fundo. Meu nome é Kenari. Madame Choi piscou impaciente. E mais alto. Nari gritou. Nari! Min-seok observava tudo em silêncio. Algo no olhar dela chamava a atenção. Não parecia uma lunática em busca de fama. Havia algo verdadeiro. Algo que ele não conseguia identificar. Os seguranças aguardavam a ordem final. Nari apertou o zíper da mochila nervosa e olhou diretamente para Min-seok. Então, com a voz baixa, porém firme, como se aquele fosse o único argumento que lhe restava, ela disse: Se vocês me tirarem daqui, vocês vão se arrepender. A frase ecoou com uma ousadia inesperada. Mindy riu debochadamente. Arrependidos de te tirar daqui? Nari assentiu, com uma coragem que ninguém sabia de onde vinha. Sim, porque ele precisa de mim agora. O ar pareceu sumir da sala. O rosto de Min-seok se contraiu em surpresa e interesse. Madame Choi, por outro lado, inalou tão profundamente que quase invocou um vendaval. Seguranças, levem-a! Mas antes que eles tocassem em Nari, algo improvável aconteceu. Min-seok deu um passo à frente e disse: Esperem. A sala congelou. Mindy arregalou os olhos. Nari levantou o queixo, surpresa. Madame Choi quase deixou a bolsa cair. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer, Min-seok completou. Um silêncio pesado se instalou. Nari respirou fundo. Era agora ou nunca. Ela olhou para ele como quem finalmente encontrava um destino inevitável. Eu entrei aqui porque precisava impedir você de assinar aquele contrato. Min-seok franziu a testa. Nari concluiu. E porque eu tenho uma dívida com você. As palavras ecoaram pela sala, criando um suspense que ninguém conseguia quebrar. E assim, antes que qualquer explicação fosse dada, a vida de Min-seok começava a mudar. De forma irreversível. A segurança finalmente conseguiu escoltar Nari para fora da sala, enquanto Min-seok permanecia parado no centro do caos recém-instalado. A porta fechou-se atrás dela com um clique pesado, e por alguns segundos ninguém respirou. Então, como se alguém tivesse apertado um botão invisível, a internet explodiu. A secretária responsável pelos relatórios digitais entrou correndo com o celular tremendo nas mãos. Senhora Choi, CEO, estão viralizando. Madame Choi franziu o rosto. O que está viralizando? A secretária sem ar mostrou o celular. Beijo da invasora, CEO secreto namorado. A entregadora do bilhão Min-seok fechou os olhos por 2 segundos. 2 longos segundos de puro arrependimento de estar vivo naquele dia. A secretária continuou. Alguém filmou tudo pela porta enquanto ela gritava, espera por mim, e o beijo pegou inteiro. Mindy arqueou as sobrancelhas, chocada e furiosa. E isso é impossível. Eu estava na frente. Como alguém filmou? A secretária explicou. Pelo reflexo da mesa de vidro. O mundo realmente não perdoa ninguém. Mindy deu um passo à frente, indignada. Isso é inadmissível. Minha imagem está sendo associada a uma entregadora. Ela segurou o próprio peito, teatral. E ela nem é bonita. Um diretor comentou baixinho. Eu achei fofa. Madame Choi bateu na mesa, interrompendo a discussão. Parem! Precisamos controlar o dano agora!
mas não havia como. Porque, enquanto eles discutiam ali dentro, Nari já estava do lado de fora da empresa, no estacionamento, tentando explicar a situação a um repórter que tinha surgido sabe-se lá de onde. "Moça, você é a namorada secreta do CEO?" Ele perguntava, enfiando o microfone perto demais. "Não, quer dizer, não do jeito que vocês pensam", ela recuou. Outro jornalista apareceu. "É verdade que o beijo foi planejado, foi um escândalo romântico. Ele te chamou aqui?" "Bebê, eu vim entregar um pacote", Nari respondeu, levantando a mochila como prova. Mas ninguém acreditava. O público adorava histórias impossíveis. E amava ainda mais uma garota pobre se envolvendo com um CEO impossivelmente bonito. Dentro da empresa, Min Seok finalmente tomou a palavra. "Tá, mãe, precisamos conversar." "Sobre o quê?" ela perguntou ofendida. "Sobre a menina que invadiu, beijou você, destruiu uma negociação e agora está na capa dos portais, porque eu também quero conversar sobre isso." Ele ignorou o drama. "Ela disse que tem uma dívida comigo." Mindy riu. Por favor, Min Seok. Pessoas assim inventam qualquer coisa para ganhar atenção. Você acha mesmo que uma entregadora teria algo real a ver com você?" Mas algo dentro dele dizia que sim, que não era coincidência. Que aquele brilho estranho nos olhos dela era familiar. Antes que a discussão continuasse, o assessor de mídia invadiu a sala. "OP, temos um problema. Vários acionistas estão preocupados. Precisamos de uma declaração oficial imediata." "Declaração?" Min Seok perguntou. "Sim", disse o assessor. "As pessoas já estão pedindo uma resposta do senhor. Inclusive, é o tópico mais pesquisado do país neste exato momento." Mindy, desesperada, tentou assumir controle. "Então diga que eu sou a noiva." Não podemos." O assessor respondeu sem hesitar. "A internet já decidiu que a protagonista é a menina do beijo." Madame Choi quase desmaiou. "Protagonista? Protagonista de quê? Da minha dor?" Em meio ao caos, Min Seok respirou fundo. "Onde ela está agora?" "No estacionamento", respondeu o assessor. Rodeada de repórteres e segurando a mochila como se fosse um escudo humano. Min Seok passou a mão pelo rosto, tentando se recompor, e então tomou a decisão que mudaria tudo. Tragam ela para minha sala." Madame Choi arregalou os olhos. "Você ficou louco?" Min Seok olhou para ela com calma. "Não vou conseguir lidar com isso. Ela sabe de algo. Ela veio por um motivo. E qualquer coisa que a faça invadir uma sala cheia de diretores não é pequena." Disse Min Seok com a voz baixa, mais para si mesmo do que para a sala. O assessor hesitou. "Senhora Choi, os seguranças já estão no estacionamento, mas..." "Tragam agora", Min Seok repetiu, olhando direto para a tela em que Nari corria entre repórteres no noticiário. "Eu quero ouvi-la." Madame Choi arqueou uma sobrancelha, surpresa por ele tomar a iniciativa. Mindy ficou brava, como se fosse pessoal Nari do lado de fora. Seguia tentando se esconder entre carros, já equipada com a fama que não pediu. Os seguranças foram buscá-la a pedido do próprio CEO. Quando Nari foi trazida para dentro, ela entrou cambaleando, cabelo ainda molhado do suor da fuga, mochila velha nas costas, olhos arregalados. Passou pelas portas automáticas como se entrasse num mundo que não era o seu, e de certo modo não era. Você me chamou?" Ela perguntou ofegante, encarando Min Seok. O da sala se calou. Mindy cruzou os braços, cheia de ódio elegante. Madame Choi franziu os lábios. Os diretores esperavam uma solução mágica. Min Seok ergueu a mão para que a segurança soltasse Nari com calma. Ele caminhou até ela com passos medidos, sem a arrogância habitual. Havia algo em sua voz que não era só comando. "Diga", pediu ele. "Por que você invadiu a reunião?"
Nari apertou a alça da mochila como se fosse um amuleto. Eugene não sabia que aquilo era um evento fechado. Eu só queria entregar um pacote. Eu vi tantas pessoas, e eu vi você, e... Ela engoliu. Não sei explicar direito, foi impulso. Eu sinto muito. Os olhares na sala iam de incredulidade a escárnio. Mindy sussurrou para uma assistente. É exatamente isso. Gente pobre querendo fama barata. Mas Min Seok permaneceu calmo. Havia algo na maneira como Nari disse impulso, que o puxou para outra direção. Ela disse que tinha uma dívida comigo, disse Nari subitamente, a voz caindo num tom que fez todos se inclinar. Min Seok franziu a testa. Que dívida? Não sei explicar, ela repetiu. Mas eu precisava que você não assinasse aquele contrato. Por favor, eu juro. Madame Choi, sempre prática, já avaliava danos e ganhos. Ela passou a mão pelo queixo, calculando. Se tratarmos isso como caso isolado, perdemos a narrativa. Se dermos atenção, podemos controlar. E mais importante, se ele aceitar demais isso, pode até humanizar a imagem dele. Mindy explodiu. Humanizar? Pelo amor de Deus, essa mulher invadiu a minha oportunidade. Ela roubou o futuro que eu estava pronta para vestir. Calma, disse Min Seok interrompendo. Eu quero ouvir a história dela. Olhou para a segurança. Deixem-na ficar para a conversa. Os seguranças recuaram, surpresos, mas obedientes. Não foi Madame Choi que ordenou, foi Min Seok. E isso mudou a dinâmica. Ninguém mais poderia reduzir Nari a uma mera intrusa. Madame Choi inclinou-se para a frente, já com uma expressão de calculista. Pode ser uma oportunidade, murmurou. O público ama histórias de improváveis? Um namoro falso nos dá controle total sobre a história. Recuperamos imagem, entregamos entretenimento à nação e protegemos os negócios. Mindy bufou, vermelha de ódio. Você quer que eu finja para quê? Para aparecer como vítima? Não, respondeu Madame Choi com frieza maternal. Você vai provar que é a parceira certa. Se fizer isso bem, leva o dinheiro. Se falhar, volta à sua vidinha discreta. Nari olhou para Min Seok assustada. Eu não quero ser usada, eu não quero dinheiro de ninguém assim. Min Seok respirou fundo. Ele se lembrava de algo. Um rosto em chuva, um nome sussurrado numa noite antiga. Ou talvez fosse só impressão, mas algo o empurrou a fechar o plano mais absurdo que a alta sociedade poderia aceitar. Está decidido, disse ele. Vamos fingir um namoro por 3 meses. Nari, você ficará na mansão. Iremos treinar conduta, mídia e tudo o que precisarmos. Mas deixo claro, eu não quero humilhação. Nem você, nem eu, regras claras. Comportamento público, nenhuma exposição íntima forçada. Nari hesitou, olhando o envelope que Madame Choi já segurava. O valor do contrato brilhava como tentação. Ela pensou na família, nas contas acumuladas na pensão, na mãe que trabalhava 2 empregos. Respirou, tomou coragem e assentiu. Eu aceito, mas eu faço do meu jeito. Não me transforme em uma marionete. Mindy, contorcida de raiva, prometeu mentalmente vingança. Madame Choi sorriu por trás dos óculos, satisfeita por ter transformado um problema em estratégia, e Min Seok, embora cético, sabia que havia escolhido ouvir. E que às vezes ouvir era o primeiro passo para entender algo que o próprio coração ainda não reconhecia. E assim, por decisão que começou com Min Seok, pedindo que o segurança trouxesse Nari, o objetivo mudou. Não era apenas apagar um escândalo. Era descobrir por que aquela garota ousara dizer, em meio ao caos, que esperara por ele. A mansão Choi nunca foi tão silenciosa. O tipo de silêncio que antecede terremotos. Nari estava parada na porta do quarto que seria dela, segurando sua mochila velha e olhando ao redor como quem entra num museu proibido. Isso tudo
É maior do que minha pensão inteira. Ela murmurou chocada. Min-seok atrás dela pigarreou. Você vai ficar aqui por 3 meses. Apenas tente não destruir nada. Ei, eu não destruo coisas. Só, às vezes elas quebram perto de mim. Nari respondeu com sinceridade preocupante. Ele fechou os olhos. Já estava arrependido. Nari acordou cedo, tentando agir como uma pessoa rica faria. Primeiro passo, mexer na cafeteira luxuosa. Ela apertou um botão. Depois outro, depois outro. Depois todos. Resultado, uma erupção de espuma e café quente, esguichando para cima como um vulcão de café coreano. Min-seok entrou correndo na cozinha ao ouvir o alarme automático disparar. Ah, o que você fez? Eu só tentei ser útil. Útil? Ele olhou o teto pingando café. Você abriu um portal para o inferno da cafeína. A governanta quase desmaiou. Os funcionários já cochichavam. É ela, a invasora do beijo. Nari tapou o rosto. Desculpa, eu sou um desastre ambulante. Min-seok respirou fundo, buscando paciência como quem procura a agulha no palheiro. É por isso que vamos treinar e vamos começar agora. Madame Choi, elegantíssima, apareceu com um tablet cheio de lições. Vamos começar com postura, ande até mim com elegância, Nari. Nari respirou fundo, deu o primeiro passo e torceu o tornozelo. Aí... Meu Deus, Min-seok murmurou. Madame Choi manteve a pose. Não se preocupe, querida, acontece. Com quem não nasceu para usar salto? Ei, Nari indignada. Min-seok virou o rosto para não rir. Depois veio a lição dos talheres. Nari segurou o garfo como se fosse uma arma medieval. Você está jantando, não duelando, querida, disse Madame Choi. Min-seok tossiu, tentando segurar o riso. Nari apontou o garfo para ele. Para de rir, eu tô tentando. Ele desviou rapidamente. Min-ji, escondida atrás da porta, assistia tudo com ódio teatral. Inacreditável. O que ele viu nessa garota, isso só pode ser karma. Ela murmurou, recortando mentalmente o próximo passo de sua vingança. Nari falava demais. Min-seok falava de menos. Os dois se cruzavam o tempo todo na mansão e sempre havia constrangimento. Nari o chamava de Senhor CEO sem querer. Min-seok corrigia. Meu nome é Min-seok. Se vamos fingir um namoro, pelo menos pareça natural. Nari ficava vermelha como tomate e dizia, tá bom, Min, eu vou treinar. Uma noite, Min-seok veio da academia particular e encontrou Nari no corredor com uma máscara facial verde. Eles se encararam por 3 segundos. Nari, por que você parece um alienígena? É carvão vegetal, é bom para a pele. Parece que você saiu de um pântano. Eu tô tentando ser apresentável para o seu mundo, ok? Ele sorriu. Não de deboche, mas de verdade. Foi a primeira vez. Durante o ensaio de gestos de casal, Madame Choi pediu. Segurem as mãos, sorriam. Isso precisa parecer natural. Nari colocou a mão na dele com cuidado. Mas Min-seok segurou firme, como quem guia alguém perdida no escuro. O toque fez os dois congelarem. Um calor inesperado subiu pelos dedos. Nari engoliu seco. Min-seok desviou o olhar, desconfortável com a própria reação. Madame Choi sorriu discretamente. Min-ji, do outro lado da porta, parecia pronta para explodir. Nari não conseguia dormir. O quarto era grande demais. Silencioso demais, ela desceu para beber água. Encontrou Min-seok sentado no sofá da sala, luz baixa, revisando documentos. Você também não dorme? Nari perguntou. Responsabilidades. Ele respondeu. E você? A cama é macia demais. Parece que vou afundar e desaparecer. Min-seok deu uma risada curta, a segunda daquele dia. Ele ofereceu a manta que estava usando, sem pensar. Apenas por instinto.
Ela a puxou para si, surpresa com a gentileza silenciosa dele. Nari, ela o encarou. Eu ainda não sei por que você fez o que fez naquele dia. Eu também não sei direito, ela murmurou. Mas me desculpe por complicar sua vida. Ele respirou fundo. Você complicou, mas também me fez pensar. Nari mordeu o lábio tímida, e pela primeira vez desde o escândalo, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era suave, quase íntimo. Enquanto Mindy armava planos, Madame Choi treinava sua nora de fachada. E a internet ainda comentava o beijo. Algo inesperado começou a nascer. Não um amor ainda, mas um início. Uma fagulha, um tipo de conexão que ninguém planejou. Nem mesmo eles. A rotina dos treinos já estava definida. Manhã, etiqueta com Madame Choi. Tarde, entrevistas simuladas com assessores. Noite, convivência forçada com Min Seok, a parte mais difícil de todas, segundo ele. Mas algo mudou naquele dia. Desde a cena na sala, quando Min Seok ofereceu a manta a Nari, havia um clima estranho. Não um clima ruim, um clima que parecia uma ameaça silenciosa ao plano do namoro falso. Nari estava no jardim tentando equilibrar um livro na cabeça, exigência da etiqueta. Min Seok observava da varanda, fingindo que estava apenas tomando café. Você precisa andar, não ficar parada, ele disse. Min Seok, se eu andar isso cai. Esse é o ponto. Ah, ótimo! Você quer que eu me humilhe. Antes que ela desse o primeiro passo, Mindy surgiu. Impecável, irritante e radiante. Nossa, que cena linda! A nova namorada treinando para não passar vergonha. Mindy disse, com aquele tom doce que machuca. Nari virou o rosto sem paciência. Min Seok desceu a escada da varanda. Mindy, você está aqui para o treinamento de mídia, não para provocar a Nari. Mindy ergueu a sobrancelha. Nari! É o nome dela, Min Seok respondeu firme. Mindy percebeu o detalhe, e esse detalhe doeu nela. Claro. O nome da protagonista do escândalo nacional voou para a sala de reuniões. E saiu com o salto estalando no chão como tiros. Nari suspirou. Ela me odeia. Ela não te conhece o suficiente para isso. E você? Você me conhece? Ainda não, mas estou tentando. O livro caiu, e Min Seok sorriu pela terceira vez desde que ela entrou em sua vida. Mais tarde, Min Seok e Nari foram fotografar a primeira foto pública do casal. Era só uma imagem simples para divulgar à imprensa. Simples, claro, até Nari entrar em cena. O fotógrafo orientou. Perto um do outro, por favor, mais perto. É assim? Nari perguntou, tentando não tremer. O fotógrafo insistiu. Min Seok colocou a mão na cintura dela, apenas para a foto parecer convincente. Foi discreto, profissional. Simples, mas para Nari não foi simples. O toque queimou, relaxou seus músculos. Bagunçou seus pensamentos. Min Seok sentiu também. Não queria admitir, mas sentiu. O fotógrafo percebeu e abriu um sorriso maroto. Perfeito! Agora olhem um para o outro como se estivessem apaixonados. Nari arregalou os olhos. Min Seok hesitou, mas obedeceram. E quando os olhares se encontraram, o tempo não parou. Mas diminuiu. Os ruídos sumiram. O fotógrafo desapareceu. Os funcionários desapareceram. Até o mundo pareceu ficar em silêncio. Era química. Nítida. Inevitável. Proibida. Eles não disseram nada. Mas o ar ao redor disse tudo. Chega! Mindy invadiu o set. O fotógrafo quase derrubou a câmera. Isso aqui não é romance de verdade, é estratégia, ela gritou. Ah, se vocês continuarem assim, o público vai acreditar. E isso não era o plano original. Min Seok levantou o queixo sério. Mindy, controle-se. Controle-se você, Min Seok. Ela está te confundindo. Nari abaixou a cabeça.
sem saber se fugia ou chorava. Mindy saiu, batendo a porta do estúdio com tanta força que até as luzes tremularam. Nari murmurou. Talvez ela esteja certa. Eu devo estar confundindo tudo. Min Seok se virou lentamente para ela. Nari, você não está confundindo nada. Eu estou apenas achando isso mais difícil do que imaginei. Nari piscou, surpresa. Difícil? Como? Difícil. Min Seok engoliu seco. Manter distância. A frase caiu entre eles como faísca. Nari ficou imóvel. Min Seok enrubesceu só um pouco, algo raríssimo para o CEO frio. O fotógrafo, tentando disfarçar o sorriso, interrompeu. Podemos continuar. Não. Min Seok respondeu rápido demais. A sessão terminou. E saiu antes que Nari pudesse perguntar o que aquilo significava. Mais tarde, Nari estava no quarto, olhando para as fotos na tela do celular que o assessor mandou. Ela estava linda, ele estava perigoso. Nenhuma foto parecia falsa. Cada toque, cada olhar era mais verdadeiro do que o plano permitia. Ela apertou o peito confusa. Min Seok, por que eu sinto isso? Eu nem sei quem você é de verdade. Do outro lado da mansão, Min Seok estava no escritório, passando a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. Isso não pode acontecer, ele murmurou. Não com alguém como ela. Não agora, mas era tarde. Eles já tinham cruzado a linha invisível. Não era só convivência. Não era só contrato. Não era só estratégia. Era química, real. Incômoda e totalmente incontrolável. E aquela foi a noite em que os dois entenderam que, pela primeira vez, desde o beijo improvisado, o sentimento que estavam evitando começava a nascer. O clima na mansão tinha mudado. Depois do ensaio fotográfico, Min Seok começou a evitar olhar Nari por muito tempo. Nari, por sua vez, tentava fingir que nada tinha acontecido. Mas as mãos tremiam toda vez que ele passava perto, e no silêncio que crescia, algo inevitável estava prestes a explodir. Nari saiu do quarto para o café da manhã quando ouviu murmúrios na sala principal. Vozes tensas. Sussurros ansiosos. E então um grito. Isso é impossível! Era Min Seok. Nari correu até a sala. Quando chegou lá, viu o que nunca imaginaria. Uma grande tela mostrando um vídeo dela. Antes de ser trazida para a mansão, sendo expulsa de um restaurante chique porque não tinha dinheiro suficiente para pagar a refeição. O vídeo tinha sido editado com legendas maldosas. Essa é a nova namorada do CEO? Uma golpista tentando se passar por rica? O ódio tomou conta dos comentários online. Min Seok estava pálido. Madame Choi estava furiosa. Minji estava sorrindo discretamente. Nari deu um passo para trás, o coração despencando. Isso foi antes de eu estar aqui, ela murmurou. Mindy cruzou os braços. Mas é exatamente isso, você não é daqui, nunca foi. E nunca vai ser, Nari engoliu seco. Por que você está fazendo isso? Mindy aproximou-se venenosa. Porque você roubou algo que era meu, eu seria a noiva. Eu não você. Eu não roubei nada. Nari disse desesperada. Tudo começou por acidente. Acidente? Minji riu. Você invadiu um evento privado, beijou ele na frente de todos, destruiu minha negociação de casamento e agora quer se fazer de vítima? Min Seok finalmente falou. Minji, isso é baixo demais. Baixo? Ela destruiu minha vida. Minji gritou. Você nunca faria tudo isso por mim. Nunca teria esse olhar por mim. A confissão saiu crua, triste, quebrada. Nari ficou chocada. Min Seok ficou em silêncio. Minji completou com a voz trêmula. Eu te amei durante anos, Min Seok, e você nunca olhou para mim como olhou para ela naquele ensaio.
O silêncio que se seguiu foi destruidor. Madame Choi respirou fundo e encarou Min Seok. Isso está indo longe demais. Precisamos encerrar esse contrato agora, Nari gelou. Contrato. Fim. Adeus ao dinheiro. Adeus ao treinamento. Adeus, Min Seok. Min Seok, Madame Choi continuou. O escândalo está enorme. Se continuar ao lado dela, sua imagem será destruída. Nari sentiu o chão sumir. Então Minji disse o golpe final. Deixe ela ir. É o melhor para você e para todos nós. Nari levantou a cabeça. E pela primeira vez não tentou se encolher ou se esconder. Se eu estou prejudicando vocês, eu vou embora, ela disse firme, mesmo com a voz trêmula. Eu não pertenço a esse lugar. Nunca pertenci, eu só tentei fazer o meu melhor. Min Seok a encarou com um medo que ele próprio não entendia. Nari, espere, ela sorriu. Um sorriso triste, mas doce. Não, você não precisa me defender. Eu não quero ser um peso para você. E virou-se para sair. Min Seok sentiu algo dentro dele quebrar. Ele viu Nari caminhando para a porta. Pequena, frágil, sozinha, e de repente tudo fez sentido. A casa sem ela parecia vazia. O plano sem ela parecia inútil. A vida sem ela parecia errada. Ele deu 2 passos, depois 3. Depois correu atrás dela. A segurou pelo pulso antes que ela saísse pela porta. Ela parou, respirou fundo. Não o encarou. Min Seok, com a voz mais sincera que já tinha usado, disse: Nari, você não vai embora. Ela fechou os olhos dolorida. Min Seok, se eu ficar, você vai sofrer mais ainda. Ele puxou-a levemente, obrigando-a a virar para ele. Então, diante de toda a família, dos funcionários, dos seguranças e até de Minji, ele fez a escolha. Eu prefiro sofrer com você do que viver uma vida inteira sem sentir nada. O mundo pareceu parar. Madame Choi arregalou os olhos. Minji ficou pálida. Nari estava em choque. Não é sobre contrato. Min Seok continuou. Não é sobre estratégia, não é sobre mídia. Ele respirou com a voz falhando. É sobre você, eu não quero que você vá. As lágrimas de Nari caíram antes que ela pudesse evitar. Min Seok, e se tudo der errado? Então erramos juntos. Nari se jogou nos braços dele. Não por impulso, não por medo, mas por escolha. Min Seok a segurou com força, como se soubesse que aquele abraço era mais importante que qualquer imagem pública. Eles não disseram amo você, não ainda. Mas todo o abraço dizia, e atrás deles, a derrota silenciosa de Minji, o choque de Madame Choi, e a certeza de que, naquele momento, o plano original estava oficialmente morto. Agora, o que viria a seguir não era contrato, era destino. A chuva caía fina sobre Seul naquela noite, como se o céu inteiro estivesse respirando aliviado após dias de segredos, tensões, medos e descobertas. Nari caminhava em direção ao prédio da empresa de Min Seok com o coração acelerado, as mãos trêmulas, escondidas dentro dos bolsos do casaco simples. Depois da conversa com Madame Choi, aquela que ela esperou a vida inteira ter com alguém que olhasse para ela não como ninguém, mas como uma pessoa, ela finalmente entendia o que sentia. A verdade estava lá, pulsando dentro do peito. Ela estava apaixonada por Min Seok. Isso não tinha nada a ver com contratos, dinheiro ou aparências. Era sobre o jeito que ele pegava o guarda-chuva para ela antes de pensar nele mesmo. Era sobre o sorriso idiota que ele soltava quando ela derrubava algo na cozinha. Era sobre como ele parecia humano quando estava com ela. Atravessando o saguão da empresa, ela ouviu. Nari, Min Seok estava ali. Molhado da chuva, sem guarda-chuva, sem segurança, sem nada, parecia que tinha corrido por quarteirões. E quando a viu, parou de respirar por um segundo. Min Seok, você...
Ele caminhou até ela, os olhos fixos, como se tivesse medo de que ela sumisse. "Ah, eu achei que você tinha ido embora para sempre", disse ele com a voz embargada. Eu aceitei que tinha perdido você." Nari balançou a cabeça, sentindo os olhos arderem. "Eu só precisava saber o que era real, se o que a gente viveu era de verdade, ou se eu estava confundindo tudo porque o mundo inteiro estava falando da gente." Min Seok respirou fundo. Depois colocou a mão no rosto dela, com tanta delicadeza que parecia pedir permissão para senti-la de novo. "Nari, a única coisa real na minha vida nos últimos meses foi você, não o contrato. Não o dinheiro, não o escândalo. Você..." Ela fechou os olhos, tocada, mas ainda com medo. "Ei, Mindy." "E sua mãe? E tudo que vão dizer sobre nós?" Ele sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriso de verdade. "Minha mãe já decidiu que você é a única pessoa capaz de me colocar no lugar quando eu viro arrogante. E Mindy, bem, ela disse que ficou feliz por não ter que casar comigo." Ele deu uma pequena risada. "Aliás, ela está torcendo pela gente." Nari arregalou os olhos, chocada. "Ela está?" "Ela disse que quando você beijou meu rosto na frente de todo mundo, pela primeira vez, alguém me tratou como ser humano, não como CEO." Ele suspirou, emocionado. "E ela disse que só alguém que amasse de verdade faria aquilo." O silêncio entre eles ficou quente, palpitante. Então Min Seok estendeu a mão. "Nari, não como CEO. Não como herdeiro da família Choi. Não como parte de nenhum contrato." Ele engoliu seco. "Você quer ficar ao meu lado? Por que escolhe isso?" As lágrimas de Nari escorreram antes que ela pudesse controlar. E ela respondeu do único jeito que sabia. Deu um passo à frente, pegou o rosto dele entre as mãos e o beijou. Não como farsa. Não como impulso, não como escape. Mas como alguém que finalmente encontrou o lugar onde pertence. O beijo foi longo, cheio de urgência e carinho acumulado. Min Seok a abraçou pela cintura, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava a vida inteira. Quando se separaram, os dois estavam rindo sem nem perceber. "Então, isso quer dizer que estamos juntos?" Ele perguntou, ofegante. "Só se você me prometer que não vai mais me fazer passar vergonha." Ela respondeu brincando. "Prometo tentar." Ele sorriu. Eles caminharam juntos para fora do prédio, debaixo de um único guarda-chuva, e enquanto a chuva diminuía, Seul parecia acender à volta deles, como se o destino estivesse dizendo: "Agora sim, começa a verdadeira história." E assim, o contrato de 1 bilhão virou o amor que nenhum dos dois jamais sonhou um dia viver. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.